Olá, pessoal! Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre a ionização ou iontoforese. O que é a ionização ou iontoforese? É um procedimento o qual a gente vai querer que algum ativo ou algum cosmético penetre com mais facilidade na nossa pele. Então, ele é usado principalmente para que eu tenha um aporte maior de algo dentro da minha pele, ou que eu facilite a entrada de algo dentro da minha pele. Então, ele é aplicado também com auxílio de uma corrente, a corrente galvânica, que é uma corrente contínua, né? E ele é transmitido principalmente por eletrodos de borracha. Quando que eu uso com eletrodos de borracha? Deixa eu mostrar para vocês. Eu trouxe aqui os eletrodos para vocês conhecerem. Claro que esses eletrodos são eletrodos do facial. Os eletrodos do corporal são maior, mas ele é usado principalmente com eletrodos de borracha, o qual eu vou colocar, né, géis, associar géis ou produtos iontos, né, produtos específicos para iontoforese, e vou colocar no meu cliente para que ter o quê? Para ter uma maior ação no meu tecido adiposo, naquelas regiões onde eu tenho gordura localizada, onde eu tenho celulite, lipodistrofia ginoide, né? Onde eu tenho alguma ação que eu queira que um cosmético chegue mais profundamente e consiga ter uma melhor ação, tá? O que eu tenho que lembrar aqui que é diferente lá do meu processo de desencruste? É que polos de mesmo sinal se repelem, da mesma forma que polos de sinais contrários se atraem, né? Então eu tenho que lembrar que agora eu quero que algo penetre na minha pele. Então eu tenho que lembrar que tipo de polo que eu vou ter no meu cosmético ou na minha ionização. Eu também posso fazer ionização através de eletrodos não fixos, o qual eu vou fechar a corrente com a minha cliente segurando um dos bastonetes e o outro sendo friccionado na minha pele aonde eu passei o cosmético. Acredito até que vocês já tenham feito essa técnica nas nossas aulas práticas, mas a gente vai rever ela. Quando eu falo em eletrodo fixo, um eletrodo é corrente positiva e outro é corrente negativa. Lembra que sempre a ponteira que sai com a cor vermelha, a gente tem eletrodo de corrente positiva. O eletrodo que sai com a ponteira de cor preta, a gente tem eletrodo de corrente negativa. Então, isso vai nos ajudar a perceber no nosso equipamento aonde eu vou disponibilizar na cliente o meu eletrodo fixo, em que região da pele eu vou disponibilizar esse eletrodo. Então, eu tenho que cuidar essa polaridade dos eletrodos, polo negativo vai no polo negativo e vice-versa. Ao contrário do que eu já falei lá no nosso desencruste, que a gente queria retirar alguma coisa da nossa pele, na ionização a gente quer colocar o cosmético para dentro. A gente quer que ele penetre mais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o polo que eu estiver colocando o meu cosmético seja o mesmo polo do cosmético. Lá no desencruste, o polo negativo, cosmético positivo. Aqui, polo positivo, cosmético positivo. Tem que ser igual. Por quê? Porque eu quero que esse cosmético penetre na minha pele e não saia dela, tá? O tempo de aplicação que eu posso fazer a ionização é em torno de 15 minutos e a intensidade não pode ultrapassar 2 mA. Lá no desencruste a gente podia usar de 2 a 4 mA. Aqui a gente não pode usar mais que 2 mA. E as sessões podem ser feitas semanalmente, tá? Não mais que isso. Então, eu trago aqui para vocês mais ou menos como que a gente deve distribuir os nossos eletrodos. Então, por exemplo, lá na
coxa da minha cliente. Como é que eu vou fazer para colocar o eletrodo? Eletrodo positivo, eletrodo negativo. E do lado eu faço o inverso, para manter a corrente dissipada em toda a região aonde eu quero a colocação. Eletrodo negativo daí em cima e eletrodo positivo onde vai ter o cosmético embaixo. Se for o caso de um único que a gente vai usar uma única região, só um gancho de corrente, eletrodo positivo e eletrodo negativo. Por que sempre tem eletrodo positivo e negativo? A gente vai voltar lá para as nossas primeiras aulas. Por quê? Corrente contínua, precisa o fluxo para fechar a corrente. Precisa eletrodo positivo e eletrodo negativo. Então, aqui eu trago para vocês um alerta, né? A corrente galvânica aplicada com eletrodo fixo por tempo excessivo e com intensidade alta pode fazer o quê? Queimadura. Então, se a pele da minha cliente começou a ficar um pouco vermelha na região, alerta, tome cuidado, pode ter um processo de queimadura, eu já tenho que me atentar a isso. Quais que são os efeitos fisiológicos que vai ocorrer quando eu aplico uma ionização? Vasodilatação no local, isso é praxe para todo tipo de corrente, então vai vasodilatar o local. Dieletroforese, o que é isso? Ativação da absorção, então eu vou ter uma ativação da minha absorção. O cosmético que eu vou estar colocando ali, ele vai ser ativado para ter uma maior absorção, que é o objetivo principal que a gente quer. A gente tem efeito térmico local, então aquece o local, né, por ser uma corrente, e a gente acaba tendo ativação metabólica com alterações físico-químicas celulares. O que significa? As células começam a trocar informações e começam a fazer uma replicação maior por terem uma troca metabólica mais alta. E também começa daí ter um transporte de íons presentes, né, mais rapidamente nessa solução ionizável ou nesse cosmético que eu estou usando. Então, favorece a ação de ontos lipolíticos, ativadores da circulação sanguínea e linfática. E vocês conhecem bem quais são esses cosméticos. É aquela nossa centelha asiática, a hialuronidase, as algas marinhas, a nossa velha e conhecida cafeína. Então, todos eles têm essa ação lipolítica, né? E eles são favorecidos quando eu uso eles na iontoforese. Eles conseguem chegar a camadas mais profundas da minha derme, né? E acaba levando a um aumento de aporte desse cosmético às regiões para ele ter um efeito melhor. Qual que são os efeitos, então, polares dessa corrente? No polo positivo, eu vou ter principalmente liberação de oxigênio, uma regulação ácida da minha região e uma coagulação maior. Além dele não repelir os metais, então ele repele não metais, né? E tem um efeito vasoconstritor. Mas no meu polo negativo já é totalmente ao contrário. Eu vou ter liberação de hidrogênio, uma reação mais alcalina, eu vou ter uma repelação ou repelir metais e eu vou ter o quê? Um vasodilatador. Então isso eu tenho que observar quando eu escolher o cosmético que eu vou usar também. Se ele tem polo positivo ou se ele tem polo negativo. Qual que é as condições que eu devo ter, ou qual a condição ideal da minha pele antes de eu fazer esse processo? A pele tem que estar limpa, né? Por quê? Porque quanto mais limpa a minha pele tiver, melhor é a absorção do meu cosmético. Como que eu faço? O que eu posso fazer para mim saber que minha pele realmente está limpa? Desencruste é uma opção muito boa. Por quê? Porque o desencruste, ele vai lá, lembra que eu falei na aula anterior, e retira toda aquela camada de gordura que a gente tem sobre a pele e principalmente de resto de maquiagem, de poluição ambiental, que acaba o quê? Levando a não ter uma absorção dos nossos cosméticos. Então eu posso fazer o desencruste e depois fazer a ionização. Não tem problema nenhum. A quantidade de carga de corrente não vai interferir aí. Só não pode ionizar, só pode, na verdade, ionizar substâncias hidrossolúveis. O que significa hidrossolúvel? Que tenha uma ação ou que tenha água na sua composição. Por quê? Os cosméticos que tenham mais óleo na sua composição, eles têm um peso molecular maior e a sua permeação fica um pouco comprometida. Então, os hidrossolúveis permeiam muito mais facilmente
ionização. A polaridade da corrente galvânica, né, deve estar sempre, então, lembrando isso para vocês, né? A polaridade da corrente galvânica deve estar sempre igual à polaridade do cosmético, ao contrário do desencruste. Eu gosto de lembrar isso porque é um erro recorrente dos alunos. Então, na ionização, o cosmético e o equipamento estão na mesma polaridade. No desencruste, o cosmético e o equipamento estão em polaridades diferentes, tá? Qual que é a avaliação estética que eu vou fazer na hora que eu vou aplicar o desencruste? Nunca aplicar em pele que esteja com ferimento, nem que seja de acne ou qualquer tipo de ferimento, né? Lesão cutânea, psoríase, queimadura de sol ou até microtumores, né? Qualquer coisa que vocês acham que pode ser alguma coisa que vai interferir, a gente não faz a ionização. E avaliar principalmente a hipersensibilidade quanto aos ativos presentes, porque como ela vai fazer uma absorção maior dos ativos, se a pessoa for sensível a um daqueles ativos, ela vai ter uma reação alérgica mais exacerbada do que se usasse sem usar a ionização. Então, como ele permeia mais, a reação de hipersensibilidade vai ser maior. Então, eu tenho que ter cuidado quando eu uso ou testar, perguntar para a cliente se ela não tem alergia a algum dos ativos, ou até fazer o teste de contato do meu cosmético antes para verificar isso. E aí eu trago para vocês as contraindicações desse processo. Eu não posso fazer em clientes que têm processos de epilepsia, porque corrente galvânica contínua. Pacientes epiléticos têm tendência a ter esses processos quando tem alguma corrente em ação. Então, a gente não faz em epiléticos, cardíacos e portadores de marca-passo, pessoas com neoplasias. Na gravidez também não, nenhum tipo de corrente, principalmente a ionização. Nos quadros infecciosos em geral, porque, gente, vasodilatação pode disseminar um quadro infeccioso. Nas próteses metálicas, porque a pessoa vai sentir um choque, vai sentir um desconforto e não vai conseguir fazer a ionização. E aquelas pessoas que têm hipersensibilidade ou fobia a algum tipo de corrente. A gente também não faz a ionização porque essas pessoas não aguentam o processo, que deve durar em torno de 10 a 15 minutos, tá? Então, só para relembrar, cosmético, na ionização, se tiver polo positivo, o cursor, o ionizador, também deve ter polo positivo, tá? Então, espero que eu tenha ajudado um pouco no entendimento do assunto e fico à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, pessoal!